Olá, muito boa tarde. Estamos de regresso com a nossa rubrica As Memórias que Contam. Hoje vamos até à Diocese de Santarém conversar com o Padre Aníbal Vieira, vigário-geral desta Diocese. Ocasião também para recordarmos três sacerdotes, três pastores que nos deixaram também em virtude desta circunstância trágica que vivemos nesta pandemia, mas esta é a ocasião de recordar o contributo que eles deixaram à Igreja, o que a ajudaram a edificar-se também no seu agir, na forma como utilizaram a sua vocação nesse sentido. Padre Aníbal Vieira, estamos a falar do Padre Frutuoso Matias, do Padre Fernando Silva, também do Padre António Diogo, três sacerdotes da Diocese. O que é que há, o que é que ressalta destas figuras que certamente a Diocese de Santarém não esquece? Não esquece, e a começar por aquele que ocupou lugares de particular responsabilidade e de edificação desta Igreja diocesana, o seu Padre Fernando Campos da Silva, que foi o homem natural de Lisboa e que veio logo no início de garoto, ainda jovem, para Santarém, e aqui residiu no edifício do seminário todo o tempo do seu ministério. De facto, entregou-se de alma e coração à educação dos jovens no seminário menores. Depois, na criação da Diocese, também esteve exatamente nesse grande trabalho e ardor, apesar de sentir grande dificuldade em estar na responsabilidade, porque gostou mais sempre de servir do que estar a presidir a grandes organizações. Trabalhou nessa construção, foi o primeiro vigário-geral. Para isso teve que renunciar ao cabido de Lisboa, apesar de Lisboa querer atrair e achar que ele, sendo do cabido beneficiado, devia de ir para Lisboa. Na verdade, acabou por renunciar ao cabido, integrar o presbitério de Santarém e ser o primeiro vigário-geral, onde teve um trabalho sempre preocupado de servir, de organizar, de procurar o sustento mesmo económico. Estamos a falar de uma diocese que foi criada em 1975, os anos muito duros, e seguiu como vigário-geral até 2012. De uma grande espiritualidade, um homem de oração, que não gostava de falar por si, mas procurava sempre estar devidamente alicerçado, quer do ponto de vista da cultura, quer do ponto de vista de livros, de espiritualidade, de teologia. Teve sempre uma grande coleção para si, mas também muitas vezes repartia. Portanto, sabemos que ele comprava montes de livros e agora chegou-se ao final do espólio, praticamente não tem livros com ele, ou seja, como leu também dava, partilhava, e isto acontece do ponto de vista dos livros, como também dos bens que recebia. Era um homem que partilhava, atendeu muita gente do ponto de vista pessoal e procurou sempre estar nessa grande atitude de serviço. Foi pároco de várias comunidades que não tinham pároco, ele era sempre assim o disponível para ir, e foi para a Zoia de Baixo de modo provisório e ficou lá até ter forças para isso. Esteve entre Meias e Azoia e noutras comunidades, de Varzim, Moçarria, Vitoreiras, onde era preciso, ele lá ia e assumia enquanto não havia outra forma de resolver. E sempre sem receber contributo das comunidades. É curioso este amor pela Diocese que nasce, não é? Porque em 75, com este desvincular-se de Lisboa,
é uma escolha que ele faz, mas também é o acreditar que a sua seara agora estava na Lesíria, digamos assim, e que havia todo um caminho a construir por ali. Eu penso que teve a ver com isso, mas essencialmente teve a ver, era aqui que estava, portanto, e naquilo que foi o princípio da criação da diocese, que o clero residente em cada uma das dioceses, nós fomos criados a 16 de julho de 75, juntamente com Setúbal. Portanto, o princípio era os que estavam ao serviço dessa porção do povo de Deus permaneciam. E ele claramente assumiu isso. Brincávamos muito com a sua cidade, Lisboa, de quem ele tinha um particular encanto, até porque tinha a família que visitou enquanto pôde e tinha uma grande estima e a família tinha uma grande relação com ele, mas a verdade, o sentir que foi aqui que foi plantado para o ministério e era aqui que deveria continuar. E essa dimensão de amor à Igreja, de não ir à procura de títulos ou de honras, mas permanecer onde a Igreja o colocou, foi exatamente a atitude que o orientou até ao final, e a entrega, e confiando na Igreja. E relativamente ao padre Frutuoso Matias? O padre Frutuoso Matias foi um homem sempre empreendedor, por onde passou, nomeadamente com grande amor aos jornais, à comunicação. Teve em Torres Novas, nos momentos quentes, também ali do 25 de Abril, onde foi levando e criando uma boa relação e consolidando a comunidade. Por Remaiores fez uma grande obra, um centro pastoral, além do seu amor pelas diversas comunidades. Depois, já querendo mais descanso, acabou por ir para a Ceiceira, próximo de Tomares, onde vou por diante mais uma série de obras, e mesmo em Tomares, de novo, lá o vemos sempre empenhado, quer na questão da comunicação, quer mesmo na questão de dotar as comunidades de obra, de espaços pastorais para servir e para poder estar a acolher e a construir o reino de Deus. O jornal que fala era o jornal da Diocese. E esteve também no Almonda, em Torres Novas, portanto havia ali o jornal regional Almonda, e depois, quando foi da criação do jornal do Porta do Sol, foi ele exatamente a quem teve essa construção e esse levar por diante esses primeiros tempos. Ficou debilitado bastante cedo e acabou por vir aqui para a Casa Sacerdotal e depois mais tarde teve mesmo que ir para uma outra instituição, um lar, com a colaboração da família, e estava bem, estava na sua terra por causa da fragilidade da saúde, e foi nesse problema de andar para trás e para diante entre o hospital e a instituição que acabou por ficar positivo e complicado. Por estes tempos também a Diocese perdeu o padre António Diogo, era um sacerdote que o que gostaria então de destacar desta figura aí da vossa Diocese de Santarém? O padre Diogo foi um rapaz, garoto da zona da Guarda, que veio até Santarém exatamente porque não havia lugares nos seminários da Guarda para tantos garotos que gostavam de ser. Portanto, veio para Santarém e em Santarém, portanto, seguiu depois para Lisboa, para os seminários do Patriarcado e veio a ser ordenado. Teve uma experiência que o marcou profundamente e que para a vida toda foi ser capelão militar, nomeadamente mobilizado para a Guiné, onde permaneceu toda a vida depois com uma forte relação à Igreja da Guiné e a muitos guineenses que vinham a Portugal, e ele próprio ainda chegou lá a estar um mês e vivia com o sonho de um dia poder lá regressar. Lá está. Esteve na ordenação do primeiro bispo guineense, conheci-o e com ele foi pároco, de facto, sempre também muito generoso, foi pároco da Alcaneia, de onde eu sou natural, e conheço, portanto, desde os meus 12 anos,
conheci o Padre Diogo juntamente com a preocupação de vocações sacerdotais, daí todo o acompanhamento que fazia aos seminaristas de Alcanete, que estavam nos seminários de Vila Viçosa, e, portanto, procurou-me sempre juntar a esses seminaristas no encontro que fazia. Ele próprio, todos os anos, tinha a preocupação de fazer um passeio com todos os seminaristas e começou-me a incluir ainda bem cedo. Teve, mais tarde, portanto, em Alcanete teve muitos anos e dali havia um buraco ali perto, Amiais, Abrão, lá ia o Padre Diogo também, no seu serviço, renovou as capelas todas da paróquia de Alcanete, que são muitas. Depois, a dada altura, foi para Rio Maiores, onde manteve um grande serviço, e dali também veio a ser prior quase da vigararia por inteiro, dada as dificuldades de clero que se situaram. Padre Aníbal Vieira, neste momento, é um momento, obviamente, de alguma dor, pelo facto da Diocese se separar destes sacerdotes, mas na perspectiva cristã e de quem vive intensamente a ressurreição, o importante é mesmo reter o que estas figuras nos deixam e de certa forma, mesmo para os padres mais jovens e para os cristãos desta Diocese de Santarém, são três figuras que, pela sua entrega, pela sua dedicação, continuam a ser hoje um património muito interessante de caminho em igreja. Qualquer um dos três teve, de facto, uma vida espiritual séria, sólida, a preocupação de alimentar espiritualmente a caminhada, um serviço generoso a todos os níveis, numa disponibilidade para fazer a vontade de Deus e obedecer aos bispos diocesanos que acompanharam, também com a grande preocupação de estar ao serviço das comunidades naquilo que foi necessário. Portanto, foram três pilares que marcaram e que marcam esta igreja diocesana, ainda relativamente jovem, e qualquer um dos três veio desde a criação da Diocese, qualquer um dos três já era sacerdote quando a Diocese foi criada, e que mantiveram essa preocupação de ajudar o Bispo na construção do reino e no grande trabalho que é sempre que é o anunciar o Evangelho. Lá está, são as memórias que contam. Padre Aníbal Vieira, muito obrigado por ter partilhado connosco, de alguma forma, o sentimento da perda destes homens, mas também a grande alegria que é o exemplo que nos deixaram. Muito obrigado.